Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Caçador Gamer, parte 7. Capítulo 13. Desintoxicação da região de Badlands 5% concluída. Recebi a notificação esta manhã, enquanto trabalhava na clínica. Quando a notificação chegou à minha rede pessoal, senti que Demeter entrou em uma onda de atividade. A função subordinada estava elaborando um plano detalhado de plantio para a área e debatendo o que poderia plantar e como fazê-lo o mais rápido possível. Isso resultou em muitos peregrinos sendo equipados com uma pequena quantidade de sementes de grama para espalhar durante o trajeto. Isso fazia com que pequenas manchas verdes aparecessem espalhadas ao redor da área inicial do caldeirão. Seria muito mais impressionante se não fossem as tempestades que assolavam a área. Enormes nuvens de areia eram levantadas pelos ventos cortantes, criando tempestades enormes que frequentemente cobriam qualquer uma das plantas recém-crescidas. A grama era a única coisa que sobrevivia consistentemente às tempestades. Infelizmente, por causa disso, pouca coisa crescia no ambiente árido. As tempestades continuavam frequentes até que houvesse barreiras naturais contra o vento, ou seja, as árvores. É por isso que estou sentado no meu Militech Bemomote esperando outra tempestade de areia passar. Precisei plantar algumas árvores que desenvolvi para ajudar as barreiras naturais a se desenvolverem mais rápido. Árvore de barreira, raro. Uma proteção natural para plantas em ambientes perigosos. Acelera o crescimento das plantas para ajudar a recuperar áreas desmatadas e combater a erosão. Não posso plantar muitas dessas plantas, pois, sem querer, elimino completamente a erosão. Um pouco de erosão é bom para ajudar a limpar o solo e distribuir nutrientes, mas preciso combatê-la um pouco para começar a realmente progredir. As árvores da barreira também serviam a um propósito secundário: esconder algumas das árvores de aparência mais exótica de olhares curiosos. Acho que encontrei uma explicação razoável para algumas das árvores que criei, mas gostaria de mantê-las longe do escrutínio público pelo maior tempo possível. Aprendi com o protótipo da árvore da Biopraga que só é possível criar uma árvore com uma ou duas habilidades para que funcione corretamente. Às vezes, eu conseguia fazer com que tivessem 3, mas isso estava forçando as capacidades da árvore. Se eu decidisse usar árvores para combater um problema, teria que construir um ecossistema em torno da primeira árvore para realizar tudo o que eu queria que ela fizesse. É por isso que, além da árvore da barreira, eu tinha várias outras árvores para plantar para ajudar a reverter a terra. Árvore de equilíbrio mineral, deserto, épico. Os ecossistemas são compostos por diversos fatores que auxiliam no crescimento das plantas. Esta árvore ajuda a reequilibrar a quantidade de areia no solo ao redor para garantir uma drenagem adequada. Árvore do solo superficial, raro. Esta árvore converte naturalmente a terra ao redor em solo superficial de alta qualidade, útil para plantio e crescimento de plantas naturais. A tempestade de areia parou, permitindo que eu saísse do veículo e abrisse a traseira do caminhão, revelando mudas em vasos e árvores jovens prontas para transplante. A grama que estava exposta antes da tempestade estava novamente coberta, mas eu conseguia ver pequenos fios saindo debaixo da areia. Peguei uma pá e comecei a tarefa de transplantar as árvores. Eu poderia ter delegado uma máquina para a tarefa, afinal, os Skitarii eram mais do que capazes de algo assim, mas parecia algo que eu deveria fazer sozinho. Há algo estranhamente relaxante em fazer as coisas à mão. Sempre gostei de trabalhar com plantas e estar em contato com a natureza, então, com sorte, isso levaria a mais natureza sendo trazida de volta ao mundo. Minha relativa paz foi interrompida pelo som do motor de um carro. Eu podia ver a trilha de poeira atrás do veículo. Pego a quimera do meu inventário e me preparo. A maioria das pessoas que vieram para cá eram espectros, nômades ou corpos. Todos tinham uma variedade de motivos para estarem ali, a maioria deles não muito bons. À medida que o carro se aproximava, consegui identificar o veículo como um Torton Galena bem detonado. Percebi que o carro era definitivamente um veículo urbano quando parou a uma boa distância. A porta se abriu e foi difícil esconder minha surpresa com quem saiu. Nancy Artley Bezizes. Nível 86. Mídia Esrocker Giro. Ela saiu do carro com as mãos levantadas no gesto universal de rendição. Calma, doutor. Só quero conversar, disse ela, mantendo as mãos estendidas à frente do corpo. Bufo e jogo a quimera nas costas. Conversar ou entrevistar a senhora Artley? Sei que você está me investigando há algum tempo. Ela sorriu, abaixou os braços e tirou uma caneta e um papel do bolso. Não pode ser os dois, doutor? Você causou impacto aqui em Night City. Certamente sabia que teria que responder a algumas perguntas bastante difíceis mais cedo ou mais tarde. Ela concluiu. Suponho que sim. Certo, o que você quer saber? Pergunto, caminhando até a traseira do caminhão e levantando outra árvore. Essas máquinas estranhas vagando pelas terras ermas, o que você pode me dizer sobre elas? Ela questionou, indo direto ao ponto. Eu projetei e construí os protótipos antes de automatizar o processo, afirmo sem rodeios, fazendo Nancy se surpreender. Isso é inesperadamente atrevido da sua parte. Eu os rastreei até a sua empresa como possíveis projetos secretos. Para que servem? Ela continuou rabiscando em seu caderno. Projeto Zero Dawn. É uma iniciativa ecológica para combater os danos causados aos ecossistemas e padrões climáticos da região. Espero expandi-la para uma iniciativa mundial se der certo. Explico. O que exatamente as máquinas estão fazendo nesse sentido? Perguntou Nancy. Cada um tem um propósito específico. Os que cultivam e processam a terra removem materiais nocivos que impedem o crescimento das plantas e limpam a poluição. Eles também têm a função secundária de armazenar materiais úteis para construir mais da sua espécie. Alguns servem como vigias para proteger as máquinas da classe aquisição, e outros têm fortes capacidades ofensivas e defensivas, sendo capazes de repelir qualquer coisa que tente prejudicar o rebanho. Descrevo. Humanos, você quer dizer? Esclareceu Nancy. Se necessário, sim.
Espectros tentaram atacar ou capturar uma das máquinas em diversas ocasiões. Todas as tentativas foram infrutíferas até agora. E o agente corporativo que morreu tentando capturar suas máquinas? Questionou Nancy. Eles deveriam aprender a perguntar antes de tentar tocar no que não é deles. As máquinas têm protocolos de defesa muito rígidos quando são atacadas. Além disso, elas transmitem gravações dos eventos caso algo aconteça. Estou ciente das tentativas de Kang Tão de se aproveitar das minhas máquinas. Respondo. Você sabe que essa é a natureza das empresas concorrentes, certo? Perguntou Nancy, confusa. Isso não faz com que eles sejam menos idiotas por tentarem, eu disse, bufando. Isso arrancou uma risadinha de Nancy, que continuou a questionar. Vou omitir essa última parte. Gostaria de perguntar mais detalhadamente sobre cada máquina individualmente, mas, na verdade, gostaria de discutir a possibilidade de um contrato de mídia. Contrato de mídia? Perguntei, não familiarizado com o termo. Gostaria dos direitos de futuros comunicados de imprensa da sua empresa. Vou ser sincero, doutor, você está causando muita comoção desde que apareceu em Night City, e as pessoas estão fazendo muitas perguntas. Corporações, gangsters, civis, todo mundo quer saber do que você se trata. Você surgiu do nada e em poucos meses abriu um negócio, tornou-se um dos estripadores mais renomados de Night City. Fundou uma pequena empresa responsável por sua própria marca exclusiva de máquinas e cibervares. Propagou uma nova droga que reduziu a ciberpsicose e a rejeição de cibervares, desenvolveu um novo cigarro que remove toxinas e poluentes nocivos do corpo, tornou-se um rosto famoso no além, trabalhando diretamente com Rouge, sem mencionar que você é suspeito de ter colocado, pessoalmente, os Tiger Claws na lista de espécies ameaçadas de extinção. E isso é só o que consegui registrar. Quem sabe o que você andou fazendo durante os períodos em que ninguém consegue explicar onde você está. Mas mesmo depois de tudo isso, a única coisa que está deixando todo mundo furioso é como você está fazendo tudo isso sem ser flagrado pela câmera nenhuma vez. Literalmente nada eletrônico é capaz de rastrear você. A imagem mais próxima que consegui encontrar de você foi um desenho de uma testemunha. Ninguém consegue sequer encontrar vestígios da sua atividade na rede. É como se você nem existisse. Ela continuou seu discurso. Era óbvio que ela estava tentando encontrar informações há muito tempo, mas estava tendo dificuldade em encontrar qualquer coisa. A questão é que, doutor, você fez algumas coisas que valem a pena prestar atenção, e as pessoas estão exigindo respostas. Ela concluiu. Como isso se relaciona com o contrato de mídia e como isso me beneficia? Pergunto. Isso permite que você tenha algum controle sobre quais informações são divulgadas para o mundo ver e lhe dá uma linha de comunicação com uma empresa de mídia. Por outro lado, nos dá uma maneira de entrar em contato com você para quaisquer dúvidas que possam surgir. Facilita muito o contato entre nós. Nancy respondeu. Acho que isso significa que terei que contratar um assessor de imprensa em breve. Infelizmente, o que ela disse fez sentido. Se eles ainda não tentaram espionar, provavelmente vão intensificar as ações em breve, na tentativa de coletar mais informações. Tudo bem, Nancy, vamos falar de negócios, digo, estendendo a mão para ela apertar, e ela aceitou. Eu sabia que você era uma pessoa sensata. Aliás, como é que você me conhece como Nancy? Faz tempo que não uso esse nome. Ela perguntou. Tenho pesquisado sobre as pessoas que procuram informações sobre o meu negócio. Seu nome apareceu, então pesquisei mais a fundo e li que você foi tecladista da banda Samurai. A partir daí fui avançando na sua história. Explico provocando um pequeno sorriso. É estranho que alguém da sua idade saiba sobre samurais. O que você achou deles? Ela questionou. Uma banda interessante com potencial para ir longe. Música decente com uma mensagem que cativava os corações e mentes das pessoas. E teria permanecido infame se a maior parte dos dados sobre eles não tivesse se perdido após o atentado à Torre Arasaka. Informo, fazendo-a suspirar. Sim, infelizmente quase ninguém consegue se lembrar deles, e qualquer um que ainda esteja vivo e consiga se lembrar deles seria acusado de propagar sua própria música, disse ela com tristeza. Que pena. Eu não era exatamente fã do estilo Screamo do Silveran, mas vocês tinham umas músicas muito boas. Retruco, fazendo-a sorrir novamente. Não é fã de Silveran, né? Ela questionou. Gostei do que ele representou para sua época. Achei que ele exagerou um pouco com a bomba, mas ele permaneceu comprometido com o que acreditava. Comento. Chega de história antiga. Acho que temos um contrato para discutir, disse ela com um sorriso de tubarão. As próximas horas foram gastas discutindo em que consistiria o contrato. E salto no tempo. Assinar um contrato com a Nancy trouxe à tona muitas coisas que eu não queria mexer antes. A mais importante delas era que eu precisava de funcionários humanos. Todos os meus trabalhadores, com exceção de certas funções, eram puramente máquinas. Embora as máquinas desenvolvessem personalidades variadas, as pessoas deste mundo as identificariam como sistemas de pensamento independentes. E elas seriam destruídas ou entregues à Netvaz. A Netvaz é uma organização policial que atua na proteção da rede. Se considerarem que minhas máquinas violam os tratados da ONU em vigor sobre a rede, posso acabar sendo atacado pelas forças de segurança da Netvaz. Também ficaria melhor para os moradores de Night City se eu tivesse pessoas de verdade trabalhando para mim. Pessoas com quem eles pudessem se identificar e pessoas que eu gostaria de trabalhar na minha empresa. Sinceramente, eu queria poder usar apenas minhas máquinas porque não queria criar oportunidades de espionagem corporativa ou tentativas de assassinato por agentes da corpo. Então, quem eu poderia contratar rapidamente e colocar para trabalhar? Pessoas que corporações muito maiores, é claro, já prejudicaram. As pessoas mais proeminentes que eu poderia procurar eram aquelas com experiência militar.
Se não se juntassem à gangue da Rua 6 ou não conseguissem um emprego em outra corporação, tendiam a acabar nas ruas, fazendo qualquer trabalho braçal que encontrassem. Essas pessoas frequentemente perdiam seus benefícios no meio do tratamento e apresentavam uma série de problemas, desde doenças e perda de membros até TEPT e ciberpsicose. Elas eram abandonadas à própria sorte, transformando-se em restos do que eram antes, muitas vezes vendendo seus cibervares de nível militar apenas para sobreviver. Dar um emprego a esses veteranos abandonados pelas pessoas com quem lutaram também me daria pontos positivos com muitas facções diferentes em Night City. Eu tinha um ponto de partida para encontrar algum pessoal. Agora eu só precisava ver o que encontraria em relação a quaisquer outras posições que eu pudesse precisar preencher. Pego meu telefone e ligo para Regina Jones. Alô? Ela respondeu. Oi, Reggie. É o Tavi, respondo. Tavi, faz tempo que não tenho notícias suas. Como você está? Ela perguntou. Nada mal. 1 ou 2 soluços aqui e ali, mas é a vida. Eu respondo. Não é verdade? Então, em que posso ajudar? Disse ela, indo direto ao ponto. Estou procurando o veterano Reggie. Qualquer um que tenha se prejudicado quando a corporação terminou com eles e passou por momentos difíceis. Eu preferiria que os problemas mentais deles não fossem tão graves, porque ainda não encontrei um psicólogo para encaminhá-los. Explico. Posso perguntar por que Regina questionou com a voz tensa. Regina já foi repórter de guerra, então tinha uma queda por veteranos. Ela tendia a ser superprotetora com eles sempre que surgiam. Estou procurando contratar alguns para trabalhar. No momento estou sem mão de obra, então pensei em fazer uma oferta. Tenho uma variedade de vagas para preencher e imaginei que os veterinários teriam um conjunto de habilidades diversificado entre eles. Explico. Tudo que consigo por um minuto inteiro de silêncio, enquanto Regina se debatia internamente. Finalmente ela respondeu. Estou te enviando um nome e um endereço para encontrar alguém que eu conheça. Quero que você me atualize sobre o progresso dele, assim como de qualquer outra pessoa que eu te encaminhar. Estou depositando muita fé em você, Tavi, não me sacaneie. Obrigado, Reggie, respondo. O telefone desliga e recebo um nome e uma localização. E salto no tempo. Bato a porta de um prédio de apartamentos em ruínas. Parecia abandonado há anos e parte do telhado havia desabado. A porta se abriu um pouco e uma voz rouca respondeu. O que você quer? Senhor Lara Ford? Pergunto. Quem está perguntando? Ele perguntou, desconfiado. Meu nome é Tavi Barney. Gostaria de saber se posso falar com você sobre uma oferta de emprego? Respondo. Ele fica parado ali por um momento antes de abrir a porta completamente, revelando suas feições. Seu cabelo escuro e desgrenhado cobria parcialmente o tapa-olho. Eu podia ver as cicatrizes de cibernéticos antigos na pouca pele exposta que eu conseguia ver. Seu braço estava faltando, e eu podia dizer que ele estava usando cibernéticos de segunda ou terceira mão, a julgar pela qualidade dos materiais. Que tipo de trabalho? Ele perguntou, observando-me atentamente. Estou aqui em nome de uma nova empresa chamada Horizon. Temos uma variedade de vagas em aberto, dependendo das suas habilidades e do que você está disposto a fazer. Temos todos os cargos em segurança, combate, medicina, ciência, mineração, agricultura e outros. Explico, atraindo um olhar de ceticismo do ex-soldado. E quanto é o pagamento? Ele perguntou. Depende da área em que você pretende ingressar. Sem contar os nossos benefícios padrão ou qualquer ganho extra com a participação em vários programas da empresa, posso garantir um salário mínimo de 20 mil em formo, fazendo seus olhos se arregalarem. De jeito nenhum. Isso é pelo menos o quíntuplo do salário médio em Night City. Seu plano de benefícios não pode ser tão alto se essa é a sua oferta salarial inicial. Ele exclamou. Cada funcionário da Horizon terá acesso a cibervares e assistência médica padrão. Cibervares e biovares de nível superior são oferecidos como parte do nosso programa de incentivo por desempenho. Você também tem a possibilidade de alugar ou comprar moradia para funcionários após a instalação, com a garantia de que será o proprietário até falecer ou violar os termos da moradia para funcionários, afirmo, entregando-lhe um documento para leitura. Ele examina o documento, verificando novamente tudo o que eu estava dizendo. Se eu me inscrevesse, quão longe você estaria de conseguir uma moradia? Ele perguntou com esperança evidente. 1 ou 2 meses para casas de verdade, tenho alguns quartéis disponíveis e alguns apartamentos para alugar, informo. Poxa, acho que você pode me considerar um funcionário da Horizon então. Ele disse, estendendo a mão boa para apertar, e eu aceitei. É bom tê-lo a bordo, Sr. Lara Ford, respondo, apertando sua mão. E salto no tempo. Devin Lara Ford foi um dos veteranos mais fáceis de convencer enquanto eu continuava o recrutamento. Lara Ford decidiu se juntar à área de segurança da Horizon e me surpreendeu ao concordar em participar do nosso programa Spartan. Entreguei-o aos sacerdotes tecnólogos para supervisionar suas conversões. Ele precisava ser limpo e passar por um período de cura antes de poder participar, mas, fora isso, seria um candidato ideal para o programa. A maior parte da minha base tecnológica estava avançada o suficiente para que eu pudesse dar a ele os aprimoramentos espartanos. O único problema era a armadura de poder. Era terrivelmente caro de fabricar, algo em torno de 170 milhões de dólares por traje. Considerando o tempo de treinamento necessário e o tempo necessário para fabricar uma armadura de assalto com propulsão Mjolnir, esse programa só se concretizaria em alguns meses, no mínimo. Eu tinha algumas ideias de como acelerar isso, mas levaria tempo para implementar. Apesar disso, consegui começar a fortalecer minha força de trabalho usando o que havia sido abandonado pelas corporações. Também estava recrutando novos funcionários entre os moradores de Night City, criando um pequeno grupo de empregos de nível básico para aqueles que buscavam trabalho honesto. Depois da minha onda de contratações iniciais, consegui um tempo para examinar o machado do matador. Ao tocar a corda do violão, ele emite uma única nota que reverbera por todo o meu apartamento. Rapidamente verifico a vantagem.
Machado do Matador, 100. Embora tecnicamente seja uma arma, esta guitarra com tema de crisol foi projetada para capturar os riffs que compõem a música de Duon. Use-a para inicializar a música de fundo, matar pessoas, demônios ou tocar sua própria música. Dedilhando a nota uma segunda vez, dessa vez imaginando uma música de fundo, recebo uma notificação. E Duon BGM, a única coisa que eles temem é você? Minha mão fica imbuída de energia vermelha enquanto começa a tocar os acordes da partitura. Habilidade adicionada. Instrumento musical, guitarra 100. Demonstra sua proficiência em tocar violão. As notas soaram um pouco estranhas enquanto eu continuava tocando a música. Posso melhorar um pouco me concentrando em tocar, mas o que eu realmente precisava era praticar. Uma compra rápida na loja de jogos e agora eu tinha o livro Strumming Strings, A Guide for the Amateur Dedilhando Cordas, um guia para o amador. Ler o livro ajudou a preencher algumas lacunas, mas, independentemente disso, eu precisava jogar mais. Quem sabe? Talvez um dia eu faça uma classe de bardo ou me torne um roqueiro. Pode ser um passatempo divertido. Mas agora eu precisava me concentrar em uma tarefa mais importante. Gacha. Legislador MK. Segunda. Raro. Caixa de chase hits comum. Exo de voo do pistoleiro, épico. Pistola laser, raro. E-regalia tipo F, épico. Homem gordo, raro. Token de perk, raro. Papel psíquico, épico. Railgun, Halo, raro. Argus Shotgun, raro. É tempestade lendário. Legal. Tenho um carro novo. Mas preciso investigar alguns desses itens. É tempestade lendário. Um revólver altamente modular com nanomáquinas que permitem alternar rapidamente entre diferentes modos e estilos de disparo. Ao sacar o revólver, admiro seu design, com um cano central, semelhante ao de uma arma de fogo. Talvez eu precise encontrar um SCAL para testá-lo. Exo de voo do pistoleiro, épico. O traje exo usado pelo pistoleiro no jogo Esquadrão Suicida. Vem equipado com suas armas de pulso e mochila a jato características. Quer dizer, é legal, mas não me vejo usando tão cedo. Vou em frente e alimento minhas nanomáquinas com ele, na esperança de que desenvolvam algo a partir dele. Rapidamente, elas desenvolveram algumas opções interessantes de aprimoramento que talvez eu tenha que explorar mais tarde. Eu vou em frente e instalo o token de vantagem, fazendo com que uma nova notificação apareça. Vantagem adquirida. Metamorfo raro, 100. Permite que o jogador altere sua aparência. Muito útil, mas não é exatamente o meu estilo. Acho que é legal ter acesso fácil a uma espécie de menu de criação de personagem. Poderia ser interessante se eu aumentasse o nível da vantagem. Provavelmente poderia usá-la para pegar emprestado o rosto de alguém por um tempo. Seria hilário se eu fosse visto roubando um banco como Dexter Deschon. Naquele momento, decidi cometer meia dúzia de crimes em nome do destreza. Mesmo que não dessem nada, isso renderia algumas conversas interessantes no além. Falando em vida após a morte, meu telefone toca mostrando o número de Rogue. E aí, Rogue, tudo bem? Eu respondo. Tem um pedido aqui de 24 caixas de Unity para Maelstrom. Ela começa. Fácil de fazer, posso trazer as caixas mais tarde hoje. Eu respondo. E eu queria saber se você teve algum contato com o Amar Reis. Ela concluiu. Não. Sei que ele é um intermediário que trabalha na região de Santo Domingo, mas fora isso não posso lhe contar muita coisa. Penso. Não importa. A questão é que ele ouviu falar de você e precisa dos seus serviços. Um dos seus funcionários está apresentando sintomas semelhantes aos da ciberpsicose, e ele gostaria de uma segunda opinião antes de mandá-lo para uma clínica de reabilitação que pode ou não funcionar. Ela explicou. Quando e onde? Pergunto levantando-me e começando a recolher meus equipamentos. Agora eu acabei de te enviar a localização, ela disse, desligando. E salto no tempo. Estaciono em frente a um prédio no bairro de Arroio, em Night City. Arroio é uma área da cidade que parece estar em constante construção. Investidores estão sempre investindo e retirando dinheiro da área, restando apenas um punhado de fábricas ativas deixadas pelo corpo. As estruturas dilapidadas deixadas para trás serviam como esconderijos para os membros da gangue da 6th Street e para qualquer um que estivesse com azar. Cheguei à porta e bati, abrindo-a, revelando um dos homens de Reis. Ele olhou para os dois lados da rua antes de me conduzir para dentro. Ele me conduziu de volta pelo prédio até chegarmos a uma sala aberta. A sala parecia ter sido convertida em uma área médica, onde havia várias pessoas circulando. No canto, havia um grupo de pessoas em pé perto de uma pessoa amarrada a uma mesa. Foi lá que encontrei Moamar Reis. Você deve ser Tavi. É um prazer finalmente conhecê-lo. Sou Reis. A maioria dos moradores me chama de El Capitã. Ele se apresentou, apertando minha mão. Igualmente, Reis. Gostaria que fossem em circunstâncias melhores, afirmo, olhando para a jovem amarrada à mesa. Ela parecia completamente drogada, deitada na cama do hospital. Tivemos que deixá-la inconsciente por um tempo. Ela estava agindo de forma tão diferente que sabíamos que algo estava errado, e não queríamos que ela se machucasse ou machucasse os outros, explicou Reis, seguindo meu olhar. Ela foi ao médico para fazer algum exame ou instalou algo novo? Questiono, iniciando meus exames iniciais na jovem. Ela fez uma visita a um estripador há cerca de um mês. Recebeu uma promoção por sua posição em uma das fábricas locais. Um homem parado ao lado da cama se ofereceu. Alguma visita desde então? Pergunto, conectando-me à porta neural dela com uma ferramenta de diagnóstico. Uma vez, quando ela ameaçou remover à força as bolas do estripador por ele ter se metido, durante um exame, disse o homem com um leve sorriso.
Reexaminei seus cibervares e descobri que tudo estava com overclock de 200% além da especificação operacional. Indo mais além, descobri que seu laço neural estava em loop, causando feedback sináptico. Reiniciei todos os seus cibervares e desliguei todos eles. Desconectando, começo a instruir o enfermeiro designado para cuidar da mulher. Vá em frente e deixe-a acordar. Desliguei o cibervare dela, mas precisamos que ela acorde para responder a algumas perguntas. Depois de esperar um pouco, a mulher começou a acordar. Senhorita, está me ouvindo? Qual é o seu nome? Pergunto, chamando sua atenção. Susan Bates, por quê? Ela falou arrastadamente. Sou o Dr. Tavi Barney. Pode descrever a última coisa da qual se lembra? Pergunto. Comecei a preparar o jantar e depois disso tudo ficou em branco, ela descreveu, testando experimentalmente suas amarrações. Você pode descrever a visita ao seu estripador quando recebeu as melhorias? Pergunto. Precisei ser anestesiado para colocar o cordão neural e também substituir a maior parte do meu cibervare. Listando a consulta. Tudo bem, nos dê só um momento, digo, gesticulando para Reis, e saímos da sala. Qual é o dano? Ele perguntou assim que a porta se fechou. Pelo que eu sei, o cromo dela nunca foi trocado. Em vez disso, foi colocado em um estado de overclock, dando a impressão de que ela tinha instalado algo novo. Quem quer que tenha instalado a malha neural, ela também instalou um circuito de feedback. Se foi um acidente ou não, eu não saberia dizer, mas o resultado é que o cibervare operando 200% além dos seus parâmetros operacionais. Somado ao feedback sináptico, provavelmente forçou seu estado de ciberpsicose. Explico, fazendo com que Reis assuma um olhar sombrio. Ela ficará bem? Ele perguntou. Refazer a malha neural corretamente deve resolver a maioria dos problemas dela. Eu recomendaria encontrar o estripador dela e recuperar o cibervare que ele deveria instalar. Aconselho, fazendo-o respirar aliviado. Obrigado pela viagem, doutor. Vou colocar meu pessoal lá, disse ele, me entregando um chip de crédito. Foi um prazer trabalhar com você, capitão. Se precisar de algum atendimento médico, presumo que saiba onde fica minha clínica. Todos são bem-vindos, basta deixar suas reclamações na porta. Respondo, guardando o chip no bolso. Nós manteremos você em mente. Ele respondeu. Começo a me dirigir para a porta. Quando chego lá fora, vejo 2 membros da gangue da 6th Street rondando meu carro. A gangue da Rua 6 foi formada originalmente por veteranos da Quarta Guerra Corporativa. Era um grupo de pessoas cansadas da ineficácia da polícia em Night City. Esses ex-soldados ensinaram seus amigos e vizinhos a se defenderem e se tornaram uma espécie de vigilante do bairro. Hoje em dia, o credo deles era um pouco mais egoísta, envolvendo-se em atividades de extorsão, roubo e contrabando de armas. Embora eu pudesse entender a ironia de eles se voltarem para atividades contra as quais antes lutavam. Tudo que isso resultava eram bandidos gritando frases patrióticas enquanto atiravam em você. Tavi Barney, nunca imaginei ver sua cara por aqui, comentou um dos membros da gangue. Eu vou aonde o trabalho me leva. Posso te ajudar com alguma coisa? Pergunto, observando alguns de seus amigos nos cercarem. Sim, pode. Sabemos que foi você quem criou a droga conhecida como Unity. O que não sabemos é como você a distribui. Esperávamos que você pudesse nos esclarecer, disse ele me observando. Eu vendo na minha clínica e geralmente está incluído no custo do seu cibervare quando você o instala. 1 ou 2 hippers na cidade compram de mim, e a Maelstrom compra em grandes quantidades. Fora isso, não deve haver outros distribuidores, informo. Não vejo razão para não informá-los, quase todo mundo sabia, então era uma informação bastante comum. Qual é a função do medicamento? Perguntou ele, trocando olhares com um de seus compatriotas. O que a droga faz é unir carne e cibernética em um todo coeso. Ela preenche a lacuna entre o metal e a carne de tal forma que reduz drasticamente a chance de ciberpsicose e proporciona uma ligação perfeita com o implante. Eu explico. Então, não é um aerossol? O homem pediu esclarecimentos. Não. Se fosse transformado em aerossol, não teria o mesmo efeito, respondo fazendo suspirar. Se hipoteticamente alguém inalasse uma versão em aerossol do produto, seria possível reverter os efeitos? Ele perguntou. Não sei, terei que examiná-los, sugiro. O homem acena para um dos outros membros da gangue e acena. O membro da gangue desaparece na esquina por um momento e dá a volta com um carro. Você poderia dar uma olhada nele, doutor? O homem gesticulou em direção ao carro enquanto ajudava um homem manco a sair do carro. Olhando mais de perto, acertei-o com um olhar. Jake Owens. Nível 120. Status: envenenado. Percebi que sua respiração estava superficial, então tirei um cigarro de pureza do bolso da minha jaqueta e o acendi. Dando uma longa tragada, soprei a fumaça no rosto do homem catatônico. Ele tosse e abre os olhos com a visão turva. Fumei isso um pouco, eu instruo, passando-lhe outro cigarro. Olho para o homem com quem estava falando. Mike Brown. Nível 127. Ele vai ficar bem. A pureza vai remover o veneno do organismo dele, explico, atraindo um olhar impressionado de Mike. Isso é impressionante. O que exatamente o cigarro faz? Ele perguntou. Fumá-lo remove toxinas e materiais estranhos do organismo de alguém na forma de fumaça e proporciona um efeito relaxante, afirmo, oferecendo-lhe um, que ele aceitou. Muito bem, agora vem a grande pergunta. Quanto isso vai nos custar? Ele perguntou, acendendo um cigarro. Não vou te cobrar nada dessa vez, só não esqueça de comprar a Unity comigo na próxima vez, informo. Você é uma boa pessoa, doutor. Lembraremos de comprar com você na próxima vez. A propósito, sou Mike, disse ele, estendendo a mão para eu apertar. Lembre-se, você e os seus são bem-vindos à clínica, Mike. A única condição é deixar seus problemas na porta, afirmo. Bom saber, obrigado novamente, doutor. Ele respondeu. Os membros da 6th Street partiram logo depois. Essa reunião trouxe à tona algumas coisas que eu precisava resolver rapidamente. Eu chamo um dos infiltrados sicarianos. Relatório do infiltrador Alpha 0257.
Preciso que você descubra quem está fabricando uma versão falsa do Unity e tentando vendê-lo. O medicamento está sendo vendido em aerossol. Ordeno. Entendido. Devemos tomar alguma medida de acompanhamento? Se for o Skal, acabe com eles e incendeie o lugar onde eles vivem. Se for o Maelstrom, faça uma vigilância e informe. Eu respondo. Tudo bem. Te mando uma mensagem se eu encontrar alguma coisa. O Skitaria encerra a ligação. Com a ascensão iminente da minha empresa, eu tinha que ficar de olho na nossa imagem. E alguém vendendo um medicamento falsificado como se eu tivesse produzido algo que eu não gosto é algo que eu não posso aceitar. Meu telefone tocou mais uma vez mostrando o número do Rogue. 2 vezes no mesmo dia? Isso é incomum, Rogue comento, atendendo o telefone. O que posso dizer? Você está muito requisitado hoje. Mas o próximo não é tão urgente. Ela respondeu. Certo, qual é o trabalho? Pergunto enquanto entro no meu carro. Acredito que você conheça os Peraleys? Ela perguntou. Encontrei a família brevemente em um trabalho não relacionado. Eu respondo. Bem, eles solicitaram uma visita domiciliar com você. Parece que a filha deles estava olhando para um novo cromado, mas acho que eles também queriam conversar com você sobre um dos seus outros empreendimentos, afirmou Rogue. Posso chutar qual deles? Quando eles queriam se encontrar? Pergunto. Isso é com você. Estou apenas passando informações de contato. Ela respondeu. Legal. Só por curiosidade, quanto você está cobrando para alguém entrar em contato comigo? Pergunto brincando. Estou ganhando alguns milhares por cada pedido. Dá um bom dinheiro para o meu bolso, ela informou. Sério, obrigada pela informação, Rogue. Respondo, fazendo com que ela desligue. E salto no tempo. Parei em frente ao apartamento dos Peraleys, de terno e carregando uma maleta. A área onde eu estava é dedicada à classe alta de Night City, então estar vestido para impressionar, definitivamente me ajudou a me misturar com os moradores locais. Toco a campainha e espero um momento antes que as portas do complexo se abram e eu seja direcionado para o apartamento. Quando a porta se abriu, fui imediatamente recebida por Elizabeth Peraleys. Dr. Barney, que bom conhecê-lo em circunstâncias melhores, ela declarou. O prazer é meu, senhora Peraleys, respondo. Só Elizabeth, por favor, como está o resto da sua equipe? Ela perguntou. Eles estão bem. Os dois estão aproveitando um tempinho de descanso antes do próximo trabalho, informo enquanto ela me leva para dentro do apartamento. Eu podia ver Jefferson ao telefone no outro cômodo, enquanto Xoxi assistia TV. Xoxi, este é o Dr. Tavi Barney, Elizabeth apresentou-se, fazendo com que Xoxi me olhasse de cima a baixo com um olhar crítico. Obrigada por vir, doutor, ela disse formalmente. Não foi problema. Ouvi dizer que você estava interessado em algum ciberware? Pergunto, colocando minha maleta no chão. Sim. O incidente com os caos me abriu os olhos para a perspectiva de mais proteção, disse Xoxi, estremecendo um pouco. O que você estava procurando? Eu tenho a maioria das opções padrão para armas cibernéticas, talvez 1 ou 2 coldres ocultos. Também poderíamos optar por armas biológicas e naturalmente te aprimorar em formo. Algo facilmente escondível, de preferência à distância. Ela começou a listar. Você quer que seja uma opção letal? Quantas funções você quer que ela tenha? Pergunto, fazendo-a hesitar. Vou te dizer uma coisa, tem uma lista de opções para você escolher. Decida o que quer e aí podemos começar a projetar, explico, entregando-lhe um caco. Ela acena com gratidão e aceita o fragmento, inserindo-o para navegar pelas opções. Enquanto ela fazia isso, acredito que você e seu marido fizeram uma proposta. Pergunto, virando-me para Elizabeth. É isso mesmo, doutor. A voz de Jefferson interrompe, após terminar sua ligação e entrar para apertar minha mão. Por favor, me chame de Jeff. Queríamos conversar com você sobre sua empresa. Ele continuou nos guiando em direção ao seu pátio. Se insiste, ligue para o Tavi. Cada vez mais pessoas têm me perguntado isso ultimamente, então, por que você está curioso? Pergunto. Você está atualmente sentado em um enorme potencial de aumento de RP. E quem estiver associado à ascensão da sua empresa só tem a ganhar, explica Elizabeth. Seu projeto Zero Dawn chamou a atenção de todos em Night City. Todos os olhos estão voltados para aquelas máquinas vagando pelas terras ermas. Pessoas do mundo inteiro estão viajando para a cidade para vê-las em ação. A grama e as árvores que estão retornando às terras ermas chamaram a atenção de todos. Jefferson continuou. Sua empresa continuou a melhorar sua imagem empregando veteranos, devolvendo-lhes a vida que um dia tiveram. As pessoas veem sua empresa como uma empresa agradável, realista e que compreende as dificuldades que enfrentam diariamente. As pessoas não se preocupam com consultas médicas caras desde que a Horizon chegou. Sua linha de ciberware Simple Cybernetics oferece às pessoas que precisam de peças de reposição uma opção viável e segura no lugar de ciberwares usados. Elizabeth continuou. Isso logo depois de uma série de outras conquistas. No entanto, certos indivíduos têm tentado levar o crédito pelo seu trabalho árduo, concluiu Jefferson, observando minha reação. Lucius Rini, presumo? Pergunto, fazendo Elizabeth concordar. Exatamente isso. Ultimamente, Rini tem manipulado a imprensa para fazer parecer que a queda na criminalidade e na pobreza se deve às reformas aprovadas por seu governo, explicou Elizabeth. Embora toda a minha campanha se baseie em não aceitar apoio de grandes corporações, há algo a ser dito sobre receber apoio de empresas locais. Gostaríamos de oferecer uma parceria com a Horizon para limpar Night City, continuou Jefferson. Como uma empresa em crescimento, vocês estão fornecendo uma fonte constante de empregos de curto e longo prazo para a comunidade. Seus empregos proporcionam uma espécie de educação profissionalizante que lhes dá a chance de se aprimorarem, e sua franqueza nos negócios lhes confere um histórico confiável tanto para seus funcionários quanto para seus clientes. Elizabeth acrescentou.
Mas mais importante, vocês têm o tipo de empresa que queremos ver crescer. Se conseguirem revitalizar a Terra para que ela cresça novamente, poderão dar início a um boom econômico muito necessário em Night City. Jefferson concluiu. Tá, parece ótimo. Mas o que é que você quer que eu faça exatamente? Pergunto, encarando os dois. Tenho plena consciência de que eles estão brincando de política comigo, e estavam prestes a me arrastar para a política de Night City, quer eu gostasse ou não. A questão era quão francos eles seriam sobre isso. Queremos que você deixe claro que criou a Horizon sozinho. Foram suas ações e seu trabalho, por si só, que garantiram o sucesso dessa empresa. Também gostaríamos de possivelmente gravar um comercial com sua empresa dentro de um mês, mais ou menos. Uma espécie de endosso para sua empresa em nossa campanha. Não estamos buscando um acordo formal neste momento, mas realmente respeitamos o trabalho que você dedicou a Night City. Devido à forma como nossa campanha está sendo conduzida, não podemos oferecer compensação no momento. Elizabeth explicou. No entanto, isso não significa que não estejamos dispostos a conceder novos contratos para a Horizon. Continuem com o bom trabalho, concluam os projetos deixados por corporações e revitalizem Night City. Pacifica ou Arroio seriam ótimos lugares para começar. Além disso, Rini removeu oficialmente toda a presença policial de Pacifica. Ficará bem para nós por apoiar e ajudar vocês, além de tirar a popularidade de Rini, concluiu Jefferson. Pensando bem, eu preferiria muito mais trabalhar com os Peraleis do que com a Rini. Era segredo de polichinelo que a Rini estava sob o comando de Arasaka. Eu não confiava em políticos em geral, mas esses eram os que eu poderia usar por enquanto. Tudo bem, eu concordo com isso, digo, fazendo os dois sorrirem. Fantástico. Fico feliz que tenhamos chegado a um acordo, respondeu Jefferson, apertando minha mão. Nesse momento, Xoxi saiu para o pátio. Doutor, estive analisando as opções oferecidas e acho que encontrei uma que me agrada, ela disse, me devolvendo o fragmento. Eu encaixo e examino o que ela havia destacado. Ela havia selecionado um projeto experimental que eu estava considerando há pouco tempo, de incorporar um cauterizador Cell 3 a uma arma cibernética. Eu havia adicionado à minha coleção de cibernéticos como substituto da espingarda Shokankamer, que eu havia preferido por um tempo. Ela também havia selecionado um revestimento dérmico, um elo inteligente e um sistema de lançamento de projéteis. Nossa, isso é muito cromo. Tem certeza que é isso que você quer? Pergunto. Sim. Tem certeza de que consegue esconder? Ela retrucou. Claro, só estou confirmando, digo, levantando-me. Seu cibervar estará pronto para instalação em uma semana. Ligarei quando estiver pronto, afirmo. Foi um prazer conhecê-lo, doutor, disse Xoxi formalmente. Os Peraleis me acompanharam até o elevador e eu fui embora. E salto no tempo. Eu estava sentado no topo de um prédio em frente a um apartamento, observando com a mira da quimera. Padre havia designado Jack V e eu para outra missão na área. A tarefa? Roubar dados importantes sobre algum oficial. Este era supostamente o apartamento deles, então eu estava de vigia lá fora, enquanto V recuperava os dados. Jack estava distraindo um dos seguranças do prédio. 3 de nós provavelmente era exagero para algo tão pequeno, mas proporcionou bastante aprendizado para Jack V. Prefiro que cometamos um erro aqui do que se estivéssemos em um trabalho de alto nível. Jack tinha um carisma natural que fazia com que qualquer pessoa comum se abrisse com ele com mais facilidade. Sua natureza encantadora e seu sorriso cativante eram muito bem aproveitados para proporcionar a distração certa. Afinal, você não pensaria duas vezes antes de ter uma conversa agradável com um estranho no seu intervalo para fumar. V era muito boa em espionagem e extração de dados. Antes disso, seu estilo de vida nômade lhe proporcionava ampla prática para se manter discreta pelas patrulhas de fronteira enquanto contrabandeava coisas através das fronteiras estaduais. Ela passou a correr na rede como um pato na água, entrando e saindo de sistemas e absorvendo tudo na rede como uma esponja. Provavelmente ambos ficariam bem se eu os deixasse fazer seus próprios trabalhos, mas para ser sincero, tenho gostado dos últimos meses como parte da equipe deles. A equipe da Rogue raramente faz um trabalho junta, e a maioria prefere trabalhar em seus próprios projetos. Às vezes tomo uma cerveja com o Shaitan, troco histórias com o Nix e até saio com o Veylan de vez em quando. Mas a verdade é que somos amigos do trabalho e cada um tem suas próprias atividades fora do trabalho. E então veio a vampira. Ela estava sempre tentando arrancar algo de você. Eu meio que suspeitava que ela transformava o trabalho de consertadora em um estilo de vida. Sempre a primeira a chegar ao além e sempre a última a sair. Quem sabe o que ela realmente fazia no seu tempo livre? Acho mais divertido especular do que realmente descobrir. Minha especulação favorita é que ela está secretamente organizando reuniões do fã-clube Samurai em seu porão. E minha mente está divagando novamente. Voltando a me concentrar na tarefa em questão, consigo ver V saindo pela janela para a passarela e descendo pela escada de incêndio. Faço um sinal para Jack encerrar a conversa com o guarda e desço do telhado. Todos nós entramos no carro de V e começamos a dirigir. Você recebeu os dados, V? Perguntou Jack. Claro que sim. Agora vamos levar para o padre para recebermos nosso pagamento. Ela respondeu. Como foi com o guarda Jack? Pergunto. Deu tudo certo, mas talvez eu tenha que inventar um disfarce ou algum tipo de cobertura facial se continuar fazendo isso. As pessoas podem começar a reconhecer meu rosto, explicou ele. Verdade. Tomara que estejamos em projetos maiores e melhores antes que isso aconteça, comenta V. O resto da viagem passou em relativo silêncio. Entregamos os dados ao padre e Jack foi sair para encontrar alguns de seus amigos do Valentino. Então V, você já pensou em um veículo para corrida? Pergunto. Estou pensando em um Torton Máquina ou um Quadra. O Quadra é fácil de adquirir e mais rápido, mas o Torton oferece mais blindagem e uma melhor plataforma de tiro durante a corrida, explicou ela.
Poderíamos modificar ambos os veículos para serem mais rápidos se necessário, mas um Thornton poderia ser modificado para outros propósitos além das corridas. Eu respondo, fazendo-a concordar. Era exatamente isso que eu estava pensando. Não temos exatamente a renda disponível do trabalho de mercenário para justificar a compra de um veículo para corridas, mas se modificássemos o caminhão com outras funções em mente, poderíamos justificar. Adicionar um suporte para armas pesadas, um engate de reboque, provavelmente as modificações mais básicas de nômades, como a tecnologia de domo de cristal. V refletiu. Se montássemos uma torre, teríamos que desmontá-la para as corridas. Essa é uma das poucas regras que eles têm nas corridas. Posso encontrar uma oficina para trabalhar nisso. Conheço alguns lugares em Arroio onde poderíamos começar a trabalhar. Ofereço. Talvez eu conheça 1 ou 2 nômades que nos venderiam de bom grado um caminhão com a maioria das modificações nômades instaladas. Depois disso, só precisamos dar uma olhada e adicionar as peças necessárias. V concluiu. E salto no tempo. Ponto de vista de Skitari Alpha 0293. Os Voodoo Boys estão começando a ficar irritantes. Eles começaram a recrutar entre os ex-membros remanescentes das Garras de Tigre para fazer o trabalho sujo. Embora recrutar a escória da gangue fosse contra a política dos Voodoo Boys, eles não hesitaram em recrutá-los para o trabalho sujo. A infraestrutura da cidade. As redes locais e as conexões eram algo com que os bandidos estavam intimamente familiarizados e usavam em seu benefício para sabotar ativamente qualquer espírito da tempestade na área. Os Tigers ainda tinham alguns apoiadores na região, o que dificultava sua expulsão. Pessoas irritadas com a expulsão da gangue frequentemente escondiam pistas sobre as atividades dos membros da gangue e dificultavam qualquer investigação Skitari sobre o assunto. Felizmente, esse problema específico foi removido da minha mão graças às nossas novas ordens de implantação. Meu esquadrão, junto com muitos outros, estava indo para Pacifica. Foi considerado que se os Voodoo Boys continuassem a invadir nosso território, então faríamos o mesmo. O chefe havia se oferecido oficialmente para comprar grandes áreas do distrito para tirá-lo das mãos do prefeito. E foi uma surpresa quando a prefeitura ofereceu a compra de todo o distrito por míseros $100.000. Isso era menos de 1/20 do custo da clínica do chefe. Mais tarde descobrimos que a prefeitura estava pensando em um acordo semelhante com Kangtão, mas eles iriam cobrar $1 e prometer limpar a área. Sem o monitoramento da cidade, isso permitiria que Horizon crescesse sem impedimentos enquanto limpava o distrito mais infestado de crimes em Night City. Então, lá estávamos nós, na periferia do distrito, limpando prédios lentamente, um por um. Conseguimos recrutar alguns moradores de rua da região com a promessa de trabalho, então eles foram rapidamente transferidos para projetos de construção ou qualquer coisa que nos garantisse um salário. Os outros que encontramos nos prédios abandonados não estavam dispostos a sair por vários motivos, desde o uso de drogas a clubes de luta e uma infinidade de outras atividades ilícitas. Uma coisa era certa. Rini não aproveitaria a queda de 3% na criminalidade por muito tempo, já que os moradores locais transferiram suas atividades para outros lugares. Conseguimos retomar um jardim botânico parcialmente concluído, para o qual imediatamente contratamos trabalhadores e drones para finalizar. O local estava em perfeitas condições para ser convertido em uma instalação hidropônica e começar a produzir alimentos frescos no distrito. O fato de podermos gerar mais empregos como colhedores de frutas foi a cereja do bolo. Alguns moradores locais acolheram a perspectiva de braços abertos, outros nem tanto. Muitos moradores locais desconfiavam muito das nossas atividades. Para eles, estávamos nos intrometendo em seu modo de vida. Eles tinham razão, é claro, mas o fato é que estavam vivendo no lixo em uma propriedade privada. Eram livres para manter suas tradições e cultura, podiam manter seus empregos e viver como quisessem. No entanto, quando seu suposto lar é considerado a capital mundial dos assassinatos, alguém vai intervir. O fato de que isso serviu para irritar os Voodoo Boys foi um bônus muito desejado. Eles tinham espiões observando nossas atividades de todo o distrito. Temos sido constantemente assediados por suas tentativas de assassinato, armadilhas e ataques constantes à nossa rede. No entanto, eles não levaram em conta uma característica predominante entre todos os Skitari. Quando damos ordens, nosso passo não diminui, não vacilamos e não cedemos até que o inimigo se silencie. Eliminar os Voodoo Boys foi relegado a uma tarefa terciária em termos de prioridade. Então, por enquanto, nos limitamos a montar infraestrutura e bases de operações nas áreas que já limpamos. Já havíamos inicializado uma colmeia de construção para construir outro caldeirão. A localização de algumas das estruturas que disfarçariam um caldeirão era ideal para o envio de Snapmel. Mas e por enquanto? Elas serviriam como instalações de construção para o envio de tropas Skitari adicionais e automatos de batalha. Até que fosse concluído, nos concentraríamos na década de degradação e vandalismo nas áreas recuperadas. É interlúdio, caos no espaço. Parte 6. A primeira coisa que notei ao acordar foi como tudo parecia. Eu ainda tinha tato e paladar, mas estavam levemente alterados. Minha aparência também mudou. Eu nem conseguia reconhecer o rosto maroto de supermodelo que me olhava no espelho. O kit de cibervare trocável que me foi fornecido também era de outro mundo. Eu tinha uma perna de pau, uma barba, um papagaio mecânico, tudo o que eu pudesse precisar para ser um pirata espacial de verdade. Provavelmente era para outro filme, mas ainda assim, definitivamente uma experiência surreal. Quando não estava na enfermaria de recuperação, eu podia apreciar a vista do Palácio de Cristal. Nunca tinha visto coisas tão caras na minha vida, e eu contrabandeava para Corpus para sobreviver. Mais algumas semanas e eu sairia da reabilitação e estaria oficialmente liberado para começar a filmar o programa. Quem sabe? Talvez atuar tenha sido minha vocação perdida o tempo todo? Interlúdio 2. Notícias N54. Boa noite Night City, sou Gillian Jordan. As máquinas que vagam pelas Badlands finalmente foram rastreadas até a empresa Horizon.
O Dr. Tavi Barney admitiu isso quando questionado e explicou que as máquinas faziam parte de uma iniciativa ecológica para revitalizar a área ao redor de Night City. Afirmou-se que se tratava de uma iniciativa exclusiva da empresa, sem o apoio de nenhuma outra corporação ou patrocinador. O projeto já está apresentando resultados na forma de novas plantas aparecendo em toda a área de Badlands. Os moradores estão entusiasmados com a forma como a empresa está conduzindo a revitalização da antiga zona de guerra e estão gratos por alguém finalmente estar limpando a bagunça. A empresa também realizou a compra do distrito de Pacifica da cidade por $100 mil euro-dólares. Fontes internas afirmam que isso fazia parte de um pedido de desculpas em nome do prefeito Rini pelas alegações que ele fez, sugerindo seu envolvimento com a empresa. A Horizon também lançou sua primeira linha de cibernéticos, intitulada Cibernética Simples. O cibernético é voltado para qualquer pessoa que precise. De acordo com o Dr. Disponível em uma variedade de estilos, este cibernético foi projetado para ser barato, bem ajustado e durável. A linha inclui órgãos de reposição para a maior parte do corpo humano. Nós aqui da N54 damos boas-vindas ao surgimento desta empresa e esperamos que ela continue crescendo como uma empresa que você definitivamente deve ficar de olho no futuro. Capítulo 14. Ponto de vista da mamãe Brigitte. Aqueles Storm Spirits estavam oficialmente na minha lista negra. O fato de eles estarem trabalhando para a Horizon era um segredo bem aberto em Night City. Então não foi nenhuma surpresa que quando a Horizon comprou a Pacifica eles começaram a se mudar para o território. É algo que não deveria me surpreender depois de todas as nossas tentativas de estabelecer qualquer uma de nossas operações em seu território. Normalmente, quando planejamos uma operação em Night City, planejamos uma estadia prolongada. Montamos uma base com todo o nosso equipamento de netruning, avaliamos o alvo e concluímos a missão. Se passarmos despercebidos, começamos a planejar a expansão das nossas operações na área e estabelecer uma base de operações. Nos últimos meses, não conseguimos cumprir nenhuma missão no território do Espírito da Tempestade. Ambos eram extremamente habilidosos em repelir nossos batedores, e qualquer matador enviado contra eles seria condenado à morte. Todos se lembravam da experiência chocante do cadáver sendo jogado pela frente da igreja no meio de um sermão. Era possível ver as silhuetas dos espíritos parados na luz vinda da porta, seus olhos brilhando com um azul sinistro por baixo dos capuzes. Eles não disseram nada enquanto se viravam e iam embora, mas a mensagem era clara. Os garotos voodoo perderam o privilégio de estar em seu território. Desde aquele incidente, fomos forçados a mudar de tática, terceirizando nosso trabalho sujo para os Estigres. Isso teve um sucesso muito limitado, pois tudo o que configuramos não permaneceu indetectável por muito tempo, já que os animais locais ajudavam alegremente os espíritos a encontrar a nossa localização repetidas vezes. A nossa última localização permanece desconhecida há cerca de uma semana, por isso esperamos poder começar a testar a rede deles em busca de vulnerabilidades em breve. Os haitianos locais estão começando a se entusiasmar com a ideia de Horizon assumir o controle do distrito. Tivemos que recorrer a alguns dos nossos métodos antigos para divertir alguns dos mais francos. A remoção de uma língua é, de fato, um poderoso motivador, mas isso não necessariamente resolveu nossos problemas. Correu a notícia de que a Horizon estava contratando para trabalhos manuais simples, desde construção até colheita de frutas. Um jovem havia deixado o emprego no mercado de pulgas para fazer um teste e voltou contando histórias sobre seu aumento de salário e benefícios. Não conseguimos silenciá-lo antes que a notícia se espalhasse por todo o distrito. Os espíritos se tornaram proativos na proteção de seus funcionários. Quando tentamos esfolar um para enviar uma mensagem, os espíritos responderam em uma velocidade inédita, despedaçando os agressores em segundos. Os Voodoo Boys, que assumiram a tutela de Pacifica após expulsar a polícia, não são mais tão bem recebidos pelos moradores locais. Percebi que não tinha mais o mesmo respeito que antes ao caminhar pelo mercado. As pessoas tinham ouvido falar do incidente com um funcionário da Horizon. O homem era querido por todos por sua natureza filantrópica. Mesmo quando não tinha nada, ele doava para quem precisava. E eu ordenei sua execução para enviar uma mensagem. Fomos uma fonte de proteção e medo por muito tempo em Pacifica. Mas agora, havia um novo concorrente. Um que estava oferecendo uma vida melhor para os moradores locais e não tinha medo de nos enfrentar para isso. Isso ficou bem claro pelos dinossauros robóticos que despedaçaram nossos agentes quando eles tentaram perseguir um funcionário. Continuamos encontrando mais máquinas estranhas da Horizon nas praias ao redor de Pacifica, enquanto elas coletavam e processavam o lixo e os detritos que cobriam a areia. Um dos grupos tentou subverter uma das máquinas solitárias para criar uma porta dos fundos para a rede de Horizon, mas foi destruído por um de seus protetores. Todas as máquinas protetoras pareciam estar armadas com uma variedade de armas, desde dentes semelhantes a motosserras até lançadores de plasma. Tentativas de hackear essas máquinas não tiveram sucesso devido à impossibilidade de conexão sem fio, e uma conexão física é impossível enquanto elas ainda estão funcionando. Se conseguíssemos derrubar um, os espíritos já estariam no local, prontos para defender qualquer tentativa de coletar informações. Utilizar meios de netruners para atacá-los também se mostrou difícil. Os ataques padrão que usamos no passado se mostraram ineficazes contra as equipes de runners que protegiam os espíritos. Uma de nossas equipes queimou todos os seus neuronios ao tentar um ataque total a um único espírito. Era quase como lutar contra um sistema independente e desonesto, considerando a dificuldade de invadir a fortaleza de dados que protegia o soldado. Cada vez que parecia que iríamos levar a melhor, encontrávamos novas defesas e contra-ataques ao nosso ataque. Nossos próprios programas eventualmente ressuscitavam e se voltavam contra nós, aumentando lentamente o volume de força contra nossos ataques.
Tivemos que abortar o ataque completamente depois que ele se prolongou por tempo suficiente para que a força adversária nos subjugasse com sua força numérica. A única tática eficaz até agora parecia ser montar armadilhas e explodir qualquer coisa que pudessem usar. Não tenho certeza se estamos reduzindo seus números, mas pelo menos estamos forçando-os a lutar por cada centímetro do distrito. Uma coisa é certa, precisamos dedicar todos os nossos recursos para impedir essa invasão. Do ponto de vista de Tavi, eu não consigo entender por que os garotos voodoo não podem simplesmente perguntar antes de tentar fazer algo no meu território. Todos os outros membros de gangues com quem interagi até agora conseguem fazer isso. É verdade que não é a coisa mais fácil para eles, mas eles conseguem. A atividade de gangues é algo que sempre existirá em Night City, graças à forma como as corporações organizam tudo. Portanto, trabalhar com as gangues sempre foi uma parte essencial da vida em Night City. Tive uma reunião com o Gustavo outro dia sobre o mesmo assunto. Flashback. Gustavo havia solicitado um encontro privado no El Coyote Cojo. Nos encontramos no mesmo estande no segundo andar como da última vez. Tavi, meu amigo. Como você está? Gustavo me cumprimentou entusiasmado, enquanto eu me sentava na mesa em frente a ele. Tudo bem, Gustavo. Como está a Marta? Pergunto. Ela está melhorando a cada dia. O incidente com o Scal a abalou um pouco, mas ela é uma mulher forte, vai superar isso. Ele respondeu. Que bom ouvir isso. Então, em que posso ajudar hoje? Pergunto, fazendo com que ele assuma uma postura profissional. Dizem por aí que você é o homem que herdou o território das garras de tigre. Isso é verdade? Ele questionou, o que me fez concordar. Então, hipoteticamente, se eu quisesse administrar algum negócio na área, o que você precisaria para que meus negócios funcionassem corretamente? Ele continuou, erguendo uma sobrancelha. Se hipoteticamente isso acontecesse, você precisaria dos meus homens para alguma coisa? Pergunto, observando-se assustar com a ideia. No momento, não. Talvez eu aceite essa oferta no futuro, Gustavo respondeu, após um momento de reflexão. Então aqui está o que eu proponho. Mantenha-me informado sobre alguns dos itens mais interessantes que circulam pela área. Qualquer coisa especial que eu possa ter interesse em comprar. Você pode transportar coisas pelo território e armazená-las em uma instalação, mas qualquer negócio precisa primeiro me pedir aprovação. Vou deduzir uma pequena porcentagem do empreendimento para financiamento de segurança. Ofereço, fazendo recuar, pensativo. Deixo pensar enquanto a Mama Wells traz comida e bebida. Ela sorri para nós dois antes de passar para os outros clientes. Que itens você classificaria como interessantes? Perguntou Gustavo, finalmente quebrando o silêncio. Evite qualquer coisa que você possa comprar facilmente na rua. Protótipos de armas e cibernéticas são sempre bem-vindos. Drogas experimentais são algo que eu gostaria de poder analisar e desenvolver um antídoto para qualquer coisa particularmente perigosa. Qualquer outra coisa, eu simplesmente faria um julgamento com base no item. Respondo, fazendo-o concordar. Considero isso viável. Podemos acertar mais detalhes depois, mas acho que podemos ter um relacionamento mutuamente benéfico aqui. Gustavo concordou. O resto da refeição foi gasto discutindo os detalhes mais sutis do que essa parceria consistiria. Fim do flashback. Eu já tenho um relacionamento de trabalho com os Animals e os Mox, então chegar a um acordo com os Valentinos foi uma adição bem-vinda. A Maelstrom meio que faz o que bem entende em Watson. Às vezes, eles compram Unity de mim, mas, tirando isso, são reservados. Royce tinha vindo meia dúzia de vezes tentando impor sua influência, mas ainda não tinha o apoio da gangue para sustentar suas ameaças. Raramente interajo com as atividades da 6TH Street, exceto com Mike, que ocasionalmente compra Unity em nome da gangue. Então, o único forasteiro em Night City atualmente eram os Voodoo Boys. As corporações não foram incluídas nesta lista por operarem em um ambiente diferente do das pessoas nas ruas. As corporações tendiam a pagar os capangas das ruas se precisassem que certas coisas acontecessem, mas, fora isso, basicamente nos armavam para lutarmos uns contra os outros. Arasaka e Kang tão rapidamente se tornaram um pé no saco depois da entrevista. Quase não passava um dia sem que uma equipe de qualquer uma das empresas tentasse me comprar, me coagir a transferir minha tecnologia ou simplesmente me assassinar. As equipes de Arasaka fracassaram em grande parte em suas tentativas de assassinato por um tempo, porque seus grupos de extermínio estavam totalmente equipados com o que havia de mais moderno em cromo no mercado. Eles ficavam sentados do lado de fora por horas a fio, prontos para me matar, e simplesmente não conseguiam ver minha menstruação. Seus olhos e ouvidos cibernéticos sofisticados não ajudaram em nada quando passei por eles para almoçar. Kang Tão era mais ameaçador no início graças a esse fato. O tiro de sniper disparado pela minha janela é prova disso. O matador não aprimorado provavelmente teria tido sucesso se eu não fosse um jogador. Flashback. Eu tinha acabado de voltar de uma parada para almoçar em uma barraca de comida próxima. Um novo vendedor começou a misturar proteínas sintéticas com a comida fresca vinda do H8 para fazer um refogado bem saboroso. Minha atenção mudou quando uma mulher próxima deixou cair suas compras, espalhando-as pela calçada. Abaixei-me para ajudá-la a pegar os itens quando uma dor lancinante repentina atingiu a lateral da minha cabeça. Menos 6.375 ponto de vista. Plaqueamento dérmico de vibranium impactado. Derme da cabeça danificada. Fraturas cranianas detectadas. Iniciando reparos. Meus nanorobos começaram a retransmitir mensagens enquanto a mulher na minha frente usava lâminas de louva a Deus, cortando meu rosto e deixando um longo corte. Menos 1.457 ponto de vista. Eu pulo para trás e outro tiro é disparado, atingindo a parede ao meu lado. Prioridade restabelecida. Fonte de tiro triangular. Ativando o aumento do Titã. Ativando Tesila. A concha de neodímio envolveu meu corpo, enquanto as pontas se estendiam dos meus punhos, formando arcos com relâmpagos. Fúria indomável?
A mulher desconhecida desferiu mais uma rajada de golpes, com as lâminas ricocheteando na carapaça. Meu punho atingiu o rosto dela, mandando-o para um prédio oposto em uma explosão de raios. Um terceiro tiro ricocheteou na minha cabeça. Triangulação completa. 65 graus à sua direita. Hífen 30 metros acima. Hífen 200 metros fora. Desativando Tesila. Reconfigurando a Arme Cybernetics. Ativando Nanoblade. Lâmina de calor explosiva de carregamento. A lâmina se estendeu e brilhou em vermelho. Atirei a lâmina através da janela do prédio próximo, cortando o vidro como manteiga. O impacto da lâmina causou uma explosão de estilhaços que arrancou a janela. Sniper neutralizado. Aumentos desativando. Aviso. Hostile chegando. Viro-me e vejo uma van saindo de um beco próximo, e várias outras figuras se amontoam. Atrás delas, vejo a mulher diante se retirando dos escombros. As pessoas estavam todas de terno e carregavam armas e equipamentos sem identificação. Percebi como a rua estava vazia quando uma segunda van parou e mais alguns homens de terno saíram, me cercando por todos os lados. Parece que alguém armou uma armadilha para mim. Que pitoresco! Um dos homens se adiantou e se dirigiu a mim diretamente. Dr. Tavi Barney, o senhor deve vir conosco para o interrogatório. Tá? E sobre o que estou sendo questionado? E por quem estou sendo questionado? Pergunto. Sinto minha regeneração entrando em ação e os nanorobos reparando os danos na minha cabeça. Embora meu corpo de jogador pudesse me proteger de danos sérios, ainda doía pra caramba. Kang tão gostaria de falar com você. Por favor, venha em silêncio e você não será ferido, declarou ele, enquanto seus companheiros apontavam suas armas para mim. Bem, receio que você tenha que dizer ao velho tio Tão que eles precisam marcar um encontro como todo mundo. Eu não atendo Kang Tão nem nenhuma outra corporação. Além disso, você deveria ter feito o discurso antes da tentativa de assassinato. Retruco, preparando meus aprimoramentos para o combate. Reconfigurando aumentos. O homem não disse mais nada enquanto levantava sua pistola e atirava em mim. Ativando meu escudo de titã, encurto a distância em um instante, agarrando-o pelo rosto e quebrando seu crânio no chão. Seus associados abriram fogo contra mim, fazendo com que eu rapidamente me escondesse atrás de um veículo. Ativando foice. Meu braço esquerdo se abre, estendendo a configuração de 3 canos da Minigun. Eu apareço de trás do carro e atiro. O rugido da Minigun era ensurdecedor enquanto eu atropelava os trajes, fazendo com que os que estavam na segunda van se protegessem. A mulher diante saltou sobre mim mais uma vez, mostrando os dentes em um rosnado, apenas para ser rasgada ao meio pelas balas de alta velocidade da foice. Meu mana caiu como um tijolo enquanto eu continuava a disparar contra os atacantes restantes atrás da outra van. O aprimoramento do Titã fez meu mana cair ainda mais rápido enquanto eles continuavam a revidar. A metralhadora para de atirar, o calor evapora dos canos enquanto observo a van crivada de balas atrás da qual os outros trajes estavam encolhidos. Vamos lá, pessoal. Achei que vocês queriam me questionar violentamente? Isso foi só conversa fiada. Grito para a van, sacando Tempesten com a outra mão de dentro do casaco. Fiquei em silêncio enquanto eles se movimentavam ao redor do veículo, tentando ficar fora do meu campo de visão. Um deles colocou a cabeça para fora por um segundo, apenas para ela estalar como uma uva quando Tempesten latiu, derrubando o corpo para o lado. Eu sei que você pode me ouvir. Onde estava toda aquela bravata de antes? Não me diga que é a primeira vez que seu alvo revida. Rugo em tom de provocação, movendo meu braço esquerdo de volta à forma original e puxando uma granada da minha jaqueta. Renda-se, doutor. Ainda estamos dispostos a acolhê-lo em paz, gritou um deles. O cara tinha coragem, isso é certeza. Vocês têm uma definição estranha de paz. Desculpe, amigo, você perdeu o direito de ir para o terreno mais alto quando atirou primeiro. Gritei de volta. Arranco o pino da granada e a jogo embaixo da van. A van explodiu, espalhando estilhaços contra os membros restantes da equipe atingida. Fim do flashback. Mas voltando aos Voodoo Boys, eles pareciam determinados a travar uma guerra silenciosa comigo em todas as frentes enquanto eu tentava conquistar Pacifica. Eles não tentaram nenhum tipo de contato, e eu não queria enviar um mensageiro que simplesmente seria morto. Sinceramente, eu ficaria bem se eles fossem embora para lugares desconhecidos. Aliás, eu ficaria bem se eles tivessem continuado com seus negócios e me deixado construir Pacifica em paz. Em vez disso, eles decidiram que eu tinha que ser parado não importa o que acontecesse, e estavam usando todos os meios à disposição para fazer isso. Embora tentar se colocar na minha lista negra fosse algo notável, dificilmente era minha maior preocupação no momento. Qualquer uma de suas tentativas de assassinato era interceptada antes mesmo que pudessem me alcançar, e graças a Yggdrasil, eu tinha um rastreamento quase ativo de qualquer possível Voodoo Boys. E para isso, ele se aproveitava da rede pessoal deles. Agora, quando os Skitarii detectavam um Voodoo Boy particularmente irritante, eles podiam rastreá-lo com extrema precisão, garantindo que estivessem sempre na defensiva enquanto transformávamos Pacifica lentamente. Com a conclusão de mais um caldeirão, pude mobilizar Skitarii na área em maior número para lidar com o problema de limpeza da infraestrutura existente. Cada edifício teve que ser avaliado individualmente para determinar se ainda estava em condições de uso. Alguns edifícios foram imediatamente identificados como um risco à segurança, enquanto outros foram incluídos nos planos para continuar a construção. Os desenvolvedores iniciais tiveram a ideia certa de transformar esta parte da cidade em um resort, mas talvez eu o transforme em um resort com benefícios para os funcionários da Horizon. Certas porcentagens de desconto em um pacote de férias e diversas atividades para os funcionários. Mas a limpeza precisava acontecer primeiro. Ruas e becos estavam cobertos por camadas de sujeira, pichações e lixo. A sujeira se espalhava pelas ruas e enchia prédios dilapidados a ponto de explodir. Grande parte do lixo podia ser transferida para o caldeirão e decomposta em materiais úteis.
mas grande parte do que restava eram cadáveres e partes de corpos em decomposição, remanescentes das duras condições de vida no distrito. Designei uma equipe de materiais perigosos para Skitari para remover essas peças, ajudar a catalogá-las e descartá-las adequadamente. No geral, eu ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de realmente classificar Pacifica como habitável. Isso também explicava por que o prefeito estava tão disposto a vender o terreno. Ele considerou muito perigoso enviar funcionários da cidade para fornecer serviços públicos, então cortou grandes trechos de água e energia elétrica do distrito. O sistema de esgoto estava transbordando a ponto de estourar. A estação de tratamento de esgoto estava fechada há quase um ano, deixando seu conteúdo estagnado. Eu não queria pensar no que as pessoas fariam quando seus banheiros parassem de funcionar. Religar os sistemas e conectá-los aos prédios concluídos foi a primeira coisa que os trabalhadores fizeram. No fim das contas, desenvolver Pacifica a ponto de realmente me render dinheiro esgotaria a maior parte dos meus recursos no futuro próximo. Felizmente, a cada prédio concluído, isso me proporcionava uma instalação ou negócio que de fato geraria mais renda. O Lazarus Vector foi muito bem utilizado na restauração do Jardim Botânico, e a instalação hidropônica que foi adicionada proporcionou uma renda adicional em alimentos frescos. Várias pessoas ricas têm encomendado os alimentos em grandes quantidades, gerando renda para mim e meus funcionários. Minhas principais atividades ultimamente, além de trabalhar na clínica ou passar tempo com V, eram identificar os restos mortais das pessoas encontradas em Pacifica. Era uma atividade que eu havia decidido fazer para ajudar a dar um desfecho aos casos de pessoas desaparecidas em Night City. Talvez eu fosse sentimental demais e talvez tivesse fé demais nos humanos, mas sempre havia a possibilidade de que alguém tivesse sentido falta dessas pessoas. Também era uma boa oportunidade para deixar as duas Elizabeths administrarem a clínica por um tempo sem a minha supervisão. Elas haviam escolhido os nomes Beth e Elise para o novo começo. Beth, sendo a mais velha das duas, era mais do que proficiente para cuidar da maioria dos problemas dos pacientes internados, enquanto Elise estava aprendendo com Beth e supervisionando a sala de espera. A dupla efetivamente adotou um ao outro como irmãos e eu tive que obter documentos de identificação para ambos. Se eles se saírem bem neste teste, isso me permitirá passar mais tempo longe da clínica. Então, tirei uma semana sabática para ajudar em Pacifica. Se eles realmente precisassem da minha ajuda com alguma coisa, eu estava a um telefonema de distância. Entrei em contato com o NCPD para obter uma quantidade tão grande de amostras de DNA que os policiais realmente enviaram alguém para me investigar. Eu estava trabalhando em uma área de triagem em uma infinidade de partes do corpo quando ouvi um suspiro atrás de mim me fazendo virar. Ala do Rio. Detetive. Nível 176. Harold Ian. Detetive. Nível 142. Bem-vindos, senhores. Peço desculpas pela exibição macabra, digo, enquanto eles continuam a observar os muitos restos mortais acumulados com horror e fascínio. Que diabos está acontecendo aqui? Harold perguntou, parecendo um pouco verde. Este é o resultado da saída do prefeito de Pacifica. Estes são os únicos vestígios de sequestro e apropriação indébita, extração forçada de órgãos, assassinato, possível canibalismo e uma infinidade de outros crimes que estou tentando identificar. Infelizmente, desde que o comprei, cabe a mim limpar a bagunça deixada. Essas almas infelizes estão sendo desenterradas e encontradas durante o processo de limpeza, explico, etiquetando outra pilha de restos mortais e movendo-os para a área catalogada. Seu Dr. Tavi Barney? River questionou observando minhas ações. O único e verdadeiro. Presumo que vocês estejam aqui por causa da enorme quantidade de testes de DNA que solicitei do seu banco de dados. Pergunto, separando cuidadosamente outro conjunto de restos mortais e colocando-os em uma bandeja. Sem o banco de dados de identificação de DNA do Departamento de Polícia de NC, o melhor que eu podia fazer no momento era consolidar os restos mortais. Eu poderia testar DNA semelhante para combinar os pedaços de corpos, mas não tinha dados suficientes para fazer minha própria identificação. Ficamos curiosos, então o Departamento de Polícia de North Carolina decidiu abrir uma investigação. Mas não esperávamos encontrar tudo isso, explicou Harold, olhando ao redor da instalação. Para ser justo, a polícia de NC não patrulha mais aqui, certo? Pergunto, fazendo River concordar. O que vai acontecer com eles? Perguntou River, olhando para os restos mortais separados. Se eu conseguir identificá-los, devolverei os restos mortais às famílias. Se eu não conseguir identificá-los ou a família não os quiser, posso começar um jardim memorial em algum lugar que possa receber as cinzas. Afirmo. Isso representa um risco biológico extremo para os moradores locais, ainda maior do que o fechamento da estação de tratamento de esgoto. Francamente, temos sorte de não estarmos lidando com uma nova praga biológica em Night City. Temos quase todos os ingredientes para uma aqui mesmo em Pacifica. Continuo, fazendo com que ambos voltem sua atenção para mim. Explique, declarou Harold. Um cadáver, ou os restos mortais de neste caso, não causa doenças hereditárias, mas serve como criadouro de muitas infecções e insetos. Por si só, não seria um problema tão grande, mas é agravado pelas práticas de higiene precárias dos moradores locais. Pragas pré-existentes que praticamente erradicamos e resíduos que chegam aqui, vindos dos moradores locais ou de outras pessoas. Cidade noturna propriamente dita, expliquei. Quão perto estamos de uma peste biológica? Perguntou River, com a voz tensa. Não me surpreenderia se alguns moradores locais estivessem desenvolvendo sintomas. Eles ainda não confiam em mim como médico, então não tenho como afirmar com certeza. Se eu tivesse que estimar, diria que entre 30% e 45% da população aqui apresenta sintomas físicos de algumas doenças que foram erradicadas da cidade.
Quanto a uma peste biológica, não posso ter certeza sem testar um grupo grande de moradores locais. Expliquei a Harold. Isso poderia ser atribuído a uma diferença social ou econômica, questionou Harold. A causa geral pode ser, mas a situação aqui é simplesmente que todos desistiram de Pacifica. Era mais vantajoso para vários grupos simplesmente abandonar Pacifica para se tornar uma área independente. Tornou-se um deserto em um sentido muito real. Sem intervenção policial ou corporativa, desenvolveu-se um conjunto extremamente sério de problemas que levarão tempo para serem resolvidos. Limpar os restos mortais é apenas o primeiro passo. Respondo gesticulando para os Skitarii trazerem outro conjunto de restos mortais e colocá-lo delicadamente em uma mesa de exame próxima. Corremos algum perigo estando aqui? Perguntou Harold, remexendo-se desconfortavelmente ao ver o cadáver mutilado do homem que acabará de ser trazido. Não. Esta área é para a catalogação final dos restos mortais antes da cremação. Contanto que você não manuseie os corpos diretamente e use proteção adequada, tudo bem. Explico, fazendo com que os dois homens relaxem. Bem, acho que entendo a situação pelo menos um pouco. Se importa se dermos uma olhada? Questionou River. Sinta-se à vontade. Se tiver alguma dúvida, estarei aqui. Concordo, e eles se afastam para dar uma olhada no local. Não tenho nada potencialmente incriminador aqui e precisava fazer o que fosse necessário para obter acesso ao banco de dados do NCPD. Eu sempre poderia hackear mais tarde se recusassem meu pedido, mas convidei a polícia para esta operação por um motivo, e apenas um. Relações públicas. Trabalhar com a polícia para devolver os entes queridos das pessoas seria uma ótima estratégia de relações públicas para Horizon. Eliminar os problemas causados pela inação do prefeito foi a cereja do bolo. Eu estava sendo extremamente cauteloso com a reputação da Horizon desde que ela abriu o capital. Manter uma reputação tão limpa para a empresa me ajudou a combater o estigma que acompanhava as corporações. Manter uma boa reputação também garantirá melhores contratos, preferência de marca e uma série de outras coisas que ajudarão a garantir o crescimento da empresa. Ao permitir que a polícia investigue, estou abrindo caminho para alguma cooperação entre o NCPD e a Horizon. River não só não aceita subornos, como também não posso tentar subornar a polícia logo de cara. Preciso construir um relacionamento positivo primeiro. Depois de estabelecer esse relacionamento positivo, posso começar a pedir pequenos favores aqui e ali e começar a fazer acordos para garantir que a polícia não investigue muito a Horizon. Sendo realista, eu não estava planejando muitas ações ilegais para a empresa, isso era mais um plano de seguro contra outras corporações e facções em Night City. No momento eu tinha uma grande aliança para me apoiar, mas não era ingênuo. Esta era Night City. Qualquer um poderia se voltar contra você a qualquer momento se tivesse um motivo válido suficiente para isso. Eu precisava fazer um ato de equilíbrio para garantir que mantivesse e melhorasse minhas relações atuais com certas facções. Fornecer algum tipo de valor insubstituível a essa facção faz isso. Eu mantive o suprimento de unidade para toda a cidade naquele momento, tornando-me um recurso inestimável para inimigos e aliados. A dependência cada vez maior da Horizon e de seus produtos aumenta o desejo de acesso mais fácil, e a melhor maneira de fazer isso é estar do lado bom da fonte. A outra maneira é sequestro e extorsão, e é por isso que estou tentando ter a polícia do meu lado. Ter a autoridade deles apoiando minhas ações após quaisquer conflitos contra outras corporações. A decisão da polícia a meu favor apenas adiciona mais um pedaço de Night City que posso usar para o meu lazer. Infelizmente, isso significa que preciso construir uma boa reputação com a maioria da delegacia. Ter boas relações com dois detetives só vai te levar até certo ponto. Talvez seja um bom momento para começar a investigar as necessidades do Departamento de Polícia de Nova York. Isso me ajudaria a construir uma boa reputação com muitas das pessoas certas do departamento. Meus fundos estão um pouco escassos no momento, enquanto todos os meus recursos estavam concentrados em Pacifica, então oferecer à polícia uma entrada na recuperação do corpo foi uma maneira barata de comprar boa vontade, sem aumentar a carga de trabalho geral. Consegui limpar Pacifica, e eles conseguiram encerrar centenas, se não milhares de casos de pessoas desaparecidas. Com relações públicas positivas tanto para a Horizon quanto para o NCPD, eles teriam que ser estúpidos para recusar esse tipo de acordo. Os detetives retornaram depois de algum tempo e Harold se dirigiu a mim. Tudo bem, doutor, parece que você está livre. Por um momento, pareceu que você estava comandando um centro de extração de órgãos a céu aberto. Ele comentou brincando, o que me fez rir. Imagino que seja isso que parece à primeira vista, respondo, olhando para as instalações ao meu redor. Harold tinha razão. Tirando o fato de eu manter o ambiente limpo por motivos de segurança e a organização de tudo, a área parecia assustadoramente parecida com um lugar assombrado. O NCPD tem o prazer de estender o acesso ao nosso banco de dados com uma condição, declarou River, chamando minha atenção. Certo, diga. Eu respondo. Devido ao trabalho que vocês estão fazendo aqui, queremos ter certeza de que está tudo certo. Conversamos com nosso chefe, e ele está disposto a conceder acesso se o Departamento de Polícia de North Carolina tiver um policial no local, explicou ele, me fazendo dar de ombros. Tudo bem. Enquanto estivermos em instalações controladas pela Horizon, eles estarão seguros. Mas lembrem a quem estiver na estação que afinal estamos em Pacifica. Afirmo, recebendo um aceno de ambos. Os policiais designados serão eu e o detetive Ward, considerando que isso encerrará muitos dos nossos casos em aberto e resolverá o mistério da morte deles. O chefe nos designou para monitorar qualquer um dos corpos que vocês conseguirem desenterrar. Também somos experientes o suficiente para nos defendermos dos moradores locais que podem tentar atirar em um policial, declarou Harold com uma careta. Bem-vindos a Pacifica então, detetives, digo, estendendo a mão e apertando a mão dos homens. E salto no tempo. Você está pronto para isso, Tavi? V perguntou animadamente.
Finalmente tínhamos concluído nosso veículo para competir nas corridas de rua em Night City. O Thornton Máquina brilhava sob os postes de luz, junto com os outros carros estacionados na linha de largada. V entrou em contato com o gerente de corrida e nos inscreveu oficialmente para uma corrida. Ela seria piloto, enquanto eu seria o atirador designado. Os oficiais nos reuniram antes da corrida e distribuíram no cota de 5 coopereades. Não podíamos usar armas pessoais para dar um ar de imparcialidade aos outros competidores. Aparentemente um atirador trouxe um lançador de foguetes para acabar com a competição. A nova regra foi adicionada logo depois, graças às baixas sofridas na corrida. Sim, deve ser uma corrida divertida. Respondo, observando os outros carros. Ah, não seja assim, Tavi. Mostre um pouco mais de entusiasmo. Podemos ganhar um bom dinheiro aqui, exclamou ela, me dando uma cotovelada de leve. Sorriu com a empolgação dela. Se havia uma coisa que V gostava de fazer, era qualquer coisa relacionada a veículos. Carros, caminhões, motos, qualquer coisa que tivesse motor a fascinava por horas a fio. Ela frequentemente desmontava, estudava e remontava veículos que encontrava no tempo livre. Foi hilário quando ela desmontou meu Trax pela primeira vez. Ela perdeu completamente a cabeça ao tentar estudar o porta-malas e suas dimensões maiores por dentro. Um dia, fui até a oficina da clínica e encontrei o Trax desmontado, com as peças espalhadas por toda parte, com V no epicentro da confusão. Seu rosto estava vermelho de frustração com o porta-malas jogado inocentemente no chão. Por mais engraçado que tenha sido, eu precisava estabelecer algumas regras com a V em relação aos meus veículos depois daquele incidente. Eu ainda precisava me locomover pela cidade noturna, então ela precisava ter um pouco de moderação ao mexer nos meus veículos. Na verdade, eu não me importava se ela queria atualizar ou modificar meus veículos. Não era algo que eu costumasse fazer, mas é algo que ela gosta, então às vezes eu ajudo. A regra principal que eu estabeleci foi que eu precisava ter pelo menos um veículo em perfeito estado de funcionamento. Tudo pode acontecer em Night City. E eu precisava que meus carros estivessem em perfeito estado de funcionamento quando eu saísse para trabalhar ou fizesse uma visita domiciliar. Fui tirado dos meus pensamentos pelo som do juiz incitando as pessoas a irem para seus carros. Subindo no banco do passageiro, desenganchei o rifle do suporte. V acelerou o motor junto com os outros carros quando a contagem regressiva começou. Uma notificação surgiu na minha visão no meio da contagem regressiva. É corrida de rua 1V e você decidiram subir no ranking dos corredores de Night City. Você tem o que é preciso? Objetivo 1. Vencer a corrida ou chegar à classificação para a próxima corrida. Objetivo 2. Desativar veículos inimigos. Objetivo 3. Não use nenhuma habilidade de matador. Objetivo bônus. Não mate ninguém diretamente. Recompensas. Melhor classificação em corridas. Gratidão de V. 10 fichas gacha. Prêmios em dinheiro. Sem habilidades de caçadora? Nossa, que jeito interessante, Iris. O cronômetro chegou a 0 e os pilotos partiram. Puxei a alavanca do teto solar, abrindo-a e me apoiando na borda. V acelera pelos primeiros postos de controle enquanto eu atiro nos veículos ao redor. Consegui furar o pneu de um dos pilotos mais inexperientes quando V fez uma curva e assumiu o 4º lugar. Os ajustes no caminhão permitiram que V alcançasse rapidamente os outros motoristas que disputavam o 1º lugar. Recarrego outro carregador e atiro na traseira de um dos veículos, fazendo com que o artilheiro deles saia pela janela e atirasse de volta em mim. Mirando com mais cuidado do que estou acostumado, disparei uma rajada rápida, atingindo no braço e fazendo largar o rifle, que derrapou na estrada atrás de nós. Sou forçado a segurar a escotilha enquanto V faz outra curva, assumindo o 2º lugar. Conferindo a sobreposição da corrida 2 vezes, fiquei surpreso ao ver que já estávamos na metade da corrida. Sem perder tempo, tento atirar nos pneus do quadro à nossa frente, mas o motorista percebe minha tática e desvia do caminho do tiro. Olhando para trás, um Thornton Colby se aproximava furtivamente. A pequena picape havia sido modificada para os rigores das corridas de rua. Comecei a disparar através do capô do veículo, em direção ao motor, cravando uma série de novos buracos de bala na caminhonete. O atirador deles disparou alguns tiros para tentar me deter, mas esvaziei 4 carregadores no veículo, fazendo soltar fumaça. O caminhão começou a recuar quando ouvi V gritar: Tavi, preciso que você se concentre no carro da frente. Estou com dificuldade para ultrapassá-lo. Trocando de alvo mais uma vez, comecei a atirar nos pneus do quadra mais uma vez, fazendo o carro zigue-zaguear na estrada para evitar os tiros. Isso deu a V a vantagem necessária para sair de trás do carro em movimento e avançar. As balas começaram a passar zunindo perto da minha cabeça enquanto o artilheiro do quadra abria fogo contra mim, me forçando a me abaixar até que ele ficasse sem munição. Fiquei perplexo com a rapidez da corrida enquanto nos aproximávamos da série final de postos de controle. O quadra e o nosso Thornton mantiveram uma corrida acirrada enquanto o outro artilheiro e eu trocávamos tiros. Disparar contra os pneus do quadra fez com que ele desviasse mais uma vez, fazendo com que o motorista colidisse com um poste de luz. Eu podia ouvir V gritando de excitação quando cruzamos a linha de chegada e conquistamos o 1º lugar. O locutor estava enlouquecido na lateral do campo. Que surpresa! Parece que nossos novatos V e Tavi venceram a corrida. Isso permite que eles sigam em frente e nos veremos na próxima corrida. Voltando a me sentar, V me agarrou e me puxou para um beijo. Nós vencemos, Tavi. Nós vencemos mesmo, disse ela animadamente, interrompendo o beijo. Houve alguma dúvida? Tenha mais fé na sua direção, V, respondo, sorrindo diante da atitude contagiante dela.
Acabamos ganhando quase 90 mil EDs com o prêmio da corrida, e o prêmio deveria ser ainda maior na próxima corrida. Salto no tempo, Lizzie Visi finalmente aceitou a minha oferta de uma visita domiciliar. Depois de uma longa ligação do seu gerente, a essência da conversa era que ela precisava da aprovação da Moore Technologies para usar o Reaper de outra empresa. E ela também não queria um check-up. Não, o objetivo da minha visita era projetar e criar um equipamento cibernético personalizado para um acordo publicitário que a Lizzie assinou. Foi um pedido que despertou meu interesse, então aceitei. Dirigi o Regalia pelas ruas de Norfolk em direção à mansão de Lizzie. Norfolk era um local ocupado por executivos corporativos, políticos, estrelas da dança cerebral e outras pessoas mundialmente famosas. Localizava-se em uma das partes mais ao norte de Night City, com vista para a cidade principal. As condições apertadas da cidade não eram vistas ali. Em vez disso, os gramados extensos e as propriedades luxuosas do 1%, onde davam festas e viviam como queriam. Protegidas por equipes de segurança privadas, essas vilas realmente representavam o quão protegida Norfolk era da crueldade e crueldade de Night City. Como eu estava representando a Horizon durante a reunião, tive que ter a aparência adequada. Um terno bem feito com estampas triangulares nos punhos e ombros. Foi bem complicado, mas também incorporei a malha de escudo pela primeira vez às minhas roupas. Uma gravata verde completava o conjunto. Chego ao portão da frente da propriedade de Lizzie e sou autorizada a entrar pela equipe de segurança, recebendo muitos olhares de admiração para o carro enquanto passo. Isso foi um fato estranho que notei ao dirigir até a casa de Lizzie. Sua equipe de segurança era toda humana. Muitas celebridades locais preferiam uma equipe automatizada por questões de privacidade, mas, com exceção de alguns drones patrulhando os arredores da propriedade, a segurança era reforçada por humanos. Parando perto da casa, saí do carro quando um homem saiu de casa. Dr. Barney, que bom que você pôde vir. Sou Leah Norton, agente da Lizzie. Tenho certeza de que já ouviu falar de mim. Ele se apresentou e me levou para dentro. Ele me levou para uma sala de estar onde havia duas mulheres desconhecidas e Lizzie conversando baixinho até que Lizzie me viu. Doutora Barney, muito obrigada por ter vindo, disse ela pulando e me surpreendendo com um abraço. O prazer é meu, Lizzie. Respondo, enquanto ela se desfaz do abraço com um beicinho. Ouvi falar sobre suas mudanças de humor, mas ainda não tive o prazer de vivenciá-las em primeira mão. Ah, não seja assim, doutor. Você resolveu um problema sério, então é claro que estou muito feliz em vê-lo, disse ela, no que parecia ser o tom mais exagerado possível. As duas mulheres desconhecidas no sofá se levantaram para se apresentar. Uma delas vestia um terno com o logotipo da Moore na lapela, enquanto a outra usava um vestido Neo Kit com listras azuis e prateadas. É um prazer finalmente conhecê-lo, doutor. Sou a doutora Priscilla Banks, da Moore Technologies. Devo dizer que tenho acompanhado seu trabalho com cibernéticos, e ele tem sido uma fonte de fascínio para mim. Seu trabalho com cibernéticos é semelhante à arte. Diga-me, como você descobriu um método tão perfeito de integração de cibernéticos? Perguntou a doutora Banks. Olhando-me por cima dos óculos como um predador observa sua presa. O segredo é encontrar o composto certo para facilitar uma conexão orgânica que conecte o homem à máquina. Eu mesmo criei o composto depois de muitos anos de tentativa e erro, explico, desviando gentilmente da pergunta dela. Isso a fez refletir sobre meu comentário por um momento. A mentira subiu de nível. Agora não, Iris. Olá, sou Sasha Macmillan. Estou aqui para manter vocês dois intelectuais no caminho certo e em conformidade com o design da marca para o Cyberware. A mulher vestida de forma inacreditável interrompeu. Provavelmente para melhor. Não tenho dúvidas de que o Dr. Benz estava interessado em descobrir a composição química exata do Unity. Afinal, eu tinha um monopólio sobre isso. É um prazer conhecê-lo. Então, para que exatamente estamos projetando? Pergunto, indo direto ao ponto. Um novo anúncio de hambúrguer de matadouro. Precisa ser um anúncio que contém a ferocidade de um animal selvagem, mas com um toque de elegância. O pacote de Cyberware que você está desenvolvendo precisa para transformar nossa rocker giro metaleira em uma predadora. Sasha descreveu ter abandonado sua atitude efervescente ao ficar séria. Ela pegou um tablet e me mostrou uma série de imagens dos anúncios anteriores e da pessoa neles. Sinceramente, parecia que eles tinham escolhido um membro aleatório da gangue animal com listras de tigre na rua. Slaughter Rose quer usar Liz em seu próximo anúncio para ajudar a apresentar a mesma sensação na sua cara de sua última estrela. Mas eles querem capturar essa fúria primitiva em toda a sua elegância. Seu último ator era muito sangrento, explicou ela enquanto o tablet exibia um vídeo do ator desfiando o hambúrguer como um animal selvagem, com sangue jorrando do hambúrguer enquanto desfiava. Então o Cyberware precisa fornecer características animais e, ao mesmo tempo, complementar o visual da Liz e pensa em voz alta. Eu tinha alguns designs para potenciais cibernéticos que estava desenvolvendo para aqueles que queriam um visual um pouco animalesco, mas queria manter os direitos do design. Ainda não assinei nenhum tipo de contrato com Amor, mas não incluí-los no processo poderia aliená-los no futuro. E até agora eles têm sido bastante neutros em relação a mim. Liz observava as interações com um sorriso enquanto o Dr. Banks me observava atentamente. Você já tem um projeto, não é? Ela disse depois de me observar por um momento, o que me fez dar um pulo de surpresa. Tenho vários, são protótipos que planejei lançar no ano que vem para Horizon como parte da nossa linha Mitos. Explico, fazendo Sasha se animar. A Moore Industries não tem problema algum em você manter a integridade do seu design. Queremos apenas manter a nossa e garantir que o seu Cyberware seja compatível, declarou a doutora Banks, tirando a papelada da pasta e me entregando. A papelada detalhava um acordo mútuo para não implementar os projetos das outras empresas e convidava Horizon a integrar a equipe da Liz Visi para Cyberware. A papelada me autorizava a atuar como seu médico e me oferecia uma quantia considerável para isso.
A papelada também detalhava as porcentagens que eu receberia pela divulgação do meu Cyberware. Li rapidamente para confirmar o contrato antes de assiná-lo. Coloquei minha pasta na mesa, tirei um tablet de dentro e abri o design que eu tinha em mente para o comercial. Baixei em 2 shards e os entreguei para Sasha e Dr. Banks. Este é o projeto Lamia. Adicionar características animais ao corpo humano sempre fascinou os moradores de Night City, então nós da Horizon decidimos capitalizar isso. O layout da Cyberware foi projetado para imitar as lâmias da mitologia, daí o nome. Embora as lâmias da mitologia fossem exclusivamente femininas, o cromo pode ser adaptado para um usuário homem ou mulher. O primeiro ponto de interesse é a cauda. Usando uma série de sincronizadores giroscópicos, conseguimos recriar movimentos semelhantes aos de uma cobra, permitindo deslizamentos e saltos rápidos, além de controle total sobre o novo corpo. Essa parte pode ser modificada para vários pontos de armazenamento ou outras surpresas. O segundo ponto de interesse são as presas adicionadas à boca do usuário. Semelhantes aos antigos ciberwares vampíricos com presas extensíveis, esses dentes foram personalizados para imitar os de uma serpente, com a opção de desarticular a mandíbula se desejar. Depois, todo o corpo é modelado com a escala e o esquema de cores que você escolher. Os olhos são ajustados para acomodar a visão em condições de pouca luz e uma pupila semelhante à de uma cobra. Explico enquanto os dois analisam o design do cibernético. Isso é tão nova. Como eu poderia pedir um pouco? Sasha gritou. Quais são as desvantagens? Pelo que vejo, você acertou o projeto principal, perguntou o Dr. Banks. Adaptação do usuário ao ciberaparelho. O tempo para dominar o movimento varia muito entre os voluntários. O tempo mais rápido atual é de 1 dia, enquanto o mais longo está próximo de 1 mês. Uma vez que se adaptam ao novo movimento, no entanto, sua velocidade é exponencialmente maior do que o movimento padrão. O outro problema é que o ciberaparelho precisa ser ajustado ao tamanho do usuário. Após a instalação, o usuário fica com 3 a 3,6 metros de altura, o que pode ser um pouco problemático. Informo a doutora Banks pega um cartão de visita e me entrega. Sua linha Mitos parece interessante, especialmente considerando o sucesso da sua implementação do conjunto Lamia. Eu adoraria ter a oportunidade de trabalhar com você em um projeto como esse. Ela se ofereceu. Você? Ou Moore? Pergunto, aceitando o cartão de visita. Eu mesma, mas isso é assunto para outro dia, ela disse com um sorriso irônico. Passamos o resto da tarde discutindo possíveis alterações para o anúncio. E salto no tempo. Preciso descobrir como me clonar, ou pelo menos me duplicar para poder estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Caí em um clichê padrão que tende a atormentar todos os jogadores em algum momento. Assumi muito trabalho. Entre administrar a Horizon, passar tempo com V, limpar Pacifica, administrar a clínica, aceitar trabalhos ocasionais como mercenário, visitas domiciliares e contratar pessoal, não me sobrou tempo para mim depois disso. As moedas de desafio proporcionaram um alívio bem-vindo das atividades cotidianas de Night City, mas peguei uma e percebi que algumas delas haviam mudado. Ficha de desafio Mundo. Oferece um desafio aleatório no mundo atual do usuário. Pode ser superado eventualmente. Minha curiosidade falou mais alto e eu quebrei a ficha, fazendo-a desaparecer. Esperei um momento, imaginando se receberia uma notificação. Depois de um tempo, comecei a relaxar, mas os alarmes começaram a soar na minha rede. Nova mensagem da Fortaleza. Aviso. Incursão demoníaca detectada. Localização. Fábrica de todos os alimentos, cidade noturna. Porra. Rapidamente exponho os dados técnicos em um monitor. De fato, um portal se abriu dentro do ponto de encontro da turbilhão. Até agora a incursão se limitou à antiga fábrica, mas quem sabe quantas saídas e escotilhas de fuga havia naquele lugar. Rapidamente iniciei uma transmissão para todas as minhas máquinas em Night City. A todas as unidades. Incursão demoníaca detectada. Iniciem o desdobramento total de forças mecanizadas. Garanta que ninguém escape. Identifiquem todos os pontos de saída e selem-nos, tanto subterrâneos quanto acima do nível da rua. Afirmo, fazendo a rede entrar em atividade. Acessando os controles da clínica, inicio um bloqueio total. Persianas de metal deslizaram sobre todas as aberturas enquanto Beth e Elise corriam para dentro da sala. Tavi. O que está acontecendo? Pergunta Beth. Meus poderes decidiram que eu precisava de um desafio, então causaram uma incursão demoníaca em Watson, explico, pegando minha armadura e prendendo-a. Incursão demoníaca? Elise perguntou com ceticismo evidente. Demônios existem? Questionou Beth. Sim, e eu tenho que impedir, senão este mundo será consumido e assimilado como parte do inferno. Respondo, pegando algumas ferramentas e munição extras que eu tinha no meu inventário. Deveríamos nos preocupar? Você precisa da nossa ajuda? Perguntou Beth. É um encontro pequeno no momento. Se quiser ir junto, tudo bem, mas vai ser um encontro extremamente sangrento, então se vier, precisará estar armado e blindado para lutar até a morte contra as legiões do inferno. Explico, conferindo meu equipamento mais uma vez. Não, obrigada. Ligue para nós se a situação sair do controle, Beth respondeu, virando-se e voltando para o quarto. Eu também terei que recusar. Tenho alguns compromissos bem cedo amanhã, respondeu Elise. Tudo bem, vou tentar resolver isso para termos um amanhã. Se surgir alguma coisa, é só me ligar. Volto, saindo do meu quarto e descendo para o nível da rua. É interlúdio, caos no espaço. Parte 7.
Acordei gradualmente e me estiquei confortavelmente na enorme cama fornecida ao meu traje no Palácio de Cristal. Space Skull virou um sucesso estrondoso, e eu estava rolando de alegria depois do lançamento do primeiro episódio. A porcentagem que eu recebia do programa era maior do que eu jamais tinha visto em toda a minha vida como contrabandista. Eu podia ter qualquer mulher que quisesse, quantas drogas ou álcool eu conseguisse ingerir, e não me faltava nada. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar 2 hipercarros e ainda sobraria dinheiro suficiente para comer fora por 6 meses em restaurantes sofisticados. Olhando pela janela para a terra passando, pude distinguir as luzes densamente compactadas que compunham a cidade noturna. Quem quer que fosse aquela figura blindada, ela me deu a oportunidade da minha vida. Interlúdio 2, Rede Mundial de Notícias. Olá, sou Arif Kal e aqui é a World News Network. Yorinobu Arasaka decidiu remarcar sua viagem à cidade noturna para um horário indeterminado. Rumores indicam que ele pretende entrar em contato com a recém-formada empresa Horizon para discutir a possibilidade de implementar o projeto Amanhecer Zero em águas japonesas. Embora não esteja confirmado se esse é todo o negócio que a Arasaka Corporation deseja discutir com a empresa relativamente pequena, uma coisa é certa: o projeto Zero Dawn funciona. Um novo estudo publicado pela Biotecnica, referente aos níveis de toxicidade no solo ao redor de Night City, mostra um fato incontestável de que a poluição geral do solo caiu desde o último teste em abril de 2076. O autor do estudo sugere que se o curso atual do projeto for continuado, a terra ao redor de Night City voltará a ser como era antes das últimas 4 guerras corporativas. As atividades com a Horizon continuam, pois eles compraram o distrito de Pacifica de Night City. As forças da Horizon foram avistadas por todo o distrito, limpando prédios antigos, abrindo negócios e tentando fazer Pacifica brilhar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.